Alô você, bom dia família dos devotos, estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Saúde e Fé. Minha gente querida, hoje estamos trazendo para você um tema muito interessante, minha gente. Uma ferida numa boca que não cicatriza, uma rouquidão persistente, dificuldade de engolir ou um caroço no pescoço pode ser sintoma de algo que está começando a aparecer, que pode aparecer na língua, na garganta. Estou falando, minha gente, nesse julho verde, câncer de cabeça e pescoço. Mas para falar sobre essa realidade, hoje uma pessoa muito especial, que entende do assunto, se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, minha gente. O Dr. Maurílio Chagas é o nosso médico cirurgião de cabeça e pescoço. Dr. Maurílio, bom dia, bem-vindo. Aliás, bem-vindo não. Muito obrigado por nos receber no seu consultório, doutor. Bom dia, Frei Reinaldo. É um prazer recebê-los. A casa está sempre aberta para vocês. E bem-vindo à TV Aparecida. Então, deixa eu ratificar. Bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Doutor, quando a gente está falando de câncer de cabeça e pescoço, do que especificamente estamos fazendo? Frei Reinaldo, o câncer de cabeça e pescoço são as doenças que acometem essa região anatômica, cabeça e pescoço. Mas estamos falando dos tumores de boca, estamos falando dos tumores da garganta, no caso a faringe, os tumores da corda vocal, a laringe, tá? E dos tumores de tireoide, de pele e das glândulas salivares também. Uau, então o complexo é enorme. É grande. Geralmente a doença associada ao câncer de boca, faringe e laringe, boca, garganta e cordas vocais, geralmente ocasionados pelo tabagismo, pelo etilismo e algumas vezes pelo vírus HPV também. Entendi. Agora, doutor Maurílio, o fato de ser nessa região, quando tem um problema na língua, etc., na gengiva, geralmente a gente costuma buscar um dentista, né? Ou seja, como é que eu posso identificar que ali tem alguma coisa mais séria acontecendo? Perfeito. Todo mundo já teve um machucado na boca, uma afta, todo mundo já ficou rouco um dia. Porém, esse machucado, como o senhor mesmo falou, que é persistente, perdura por mais de 15 a 21 dias. Essa rouquidão que permanece por mais de 21 dias, esse machucado na pele que permanecem, eles merecem a avaliação de um profissional de saúde, ou um dentista, ou um médico generalista, um cirurgião ou um cirurgião de cabeça e pescoço otorrino. Por quê? Principalmente se essa pessoa tiver o hábito de fumar ou de uma ingestão diária de bebida alcoólica, pode ser que seja o início de um câncer. Doutor Maurílio, esses tipos de cânceres, eles são mais de uma faixa etária específica ou pode aparecer em qualquer fase da vida? Importante pergunta, Frei Reinaldo. Quando a gente está falando do câncer de boca, de faringe, da laringe ou da garganta ou das cordas vocais, eles geralmente aparecem após a 4ª década de vida. O que acontece? O menino aprendeu a fumar com 15, 16 anos, 18, 19, associou o hábito da bebida alcoólica. 20 anos depois, mantendo esse hábito péssimo, tá, podem começar a aparecer lesões nessas regiões. E os sintomas primeiro são esses, é a ferida na boca que não cicatriza, aquela afta que perdura e a rouquidão também que não se resolve. Agora, doutor Maurílio, essa questão, o senhor falou assim, etilismo e cigarro. Geralmente, quando a pessoa está, digamos assim, há muito tempo usando esses produtos, etilismo, ok, a pessoa pensa em cirrose hepática, ela vai lá fazer uma consulta, né? Quando fala de cigarro, etc., pulmão. Então vai lá direto no pneumologista, vai no outro profissional, enfim, e esquece dessa região, que tudo passa por ali. É por isso que é mais perigoso, doutor? É muito perigoso. Aliás, o cigarro acho que é a coisa mais perigosa que o homem inventou no mundo. Eu tive um paciente que falou, doutor, o cigarro é a chupeta do diabo. Okay. Então, por onde passa a fumaça, estamos falando desde do lábio até o pulmão, tudo a gente chama de campo de cancerização, tudo está sujeito ao efeito carcinógeno do cigarro, sem contar bexiga, sem contar estômago, esôfago, por onde a fumaça não passa tão diretamente. E lembrar que o cigarro é amigo da bebida alcoólica. Geralmente quem bebe bastante fuma e vice-versa. E os dois eles se potencializam ao deixar o paciente propenso ao câncer. Então assim, quem fuma tem propensão a desenvolver o câncer. Quem bebe também, mas quem bebe e fuma, o potencial é bem maior. Quando a gente vê um câncer, por exemplo, doutor, assim, de pele, tem aquela forma de catalogar A, B, C, D, assimetria, borda, cor, diâmetro e evolução.
Como é que eu sei que está evoluindo um câncer na língua, por exemplo? Que é uma feridinha que está ali, uma mancha que está ali? Como é que é, doutor? O câncer da língua é geralmente provocado pelo cigarro e a bebida alcoólica. E geralmente foi como o senhor mesmo falou, as lesões, as aftas que não cicatrizam. Na pele, o causador é mais a exposição solar. Okay. Então, está numa região aqui em São Paulo, acho que o Brasil todo recebeu imigração portuguesa, europeia. Então, vieram os europeus com uma pele lá de cima dos trópicos, recebendo radiação solar daqui, né? O senhor mesmo, de olho azul, claro, desde criança recebendo sol, um sol forte. Okay. Então, isso pode propiciar o câncer de pele. Esses ABCDs são mais ligados ao melanoma, okay. Mas tem um tipo mais frequente, chamado carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que é muito comum no consultório. Então é importante também aquelas feridas na pele que não cicatrizam, o paciente que é agricultor, pescador, que se expôs ao sol, merecem também avaliações. Como é que eu tenho que ser abordado, doutor Omori? No sentido assim de, poxa, eu tenho, doutor, a minha língua está doente, está dormente, está isso e aquilo, ou alguma coisa na garganta, ou a tireoide que a gente não vê, como é que se manifesta para detectar cedo, caso esteja acontecendo alguma coisa? Então, o autoexame é importantíssimo, né? Então, eu tenho até um espelho aqui no consultório. Como é que é o autoexame? É simplesmente se olhar no espelho e ver, poxa, eu estou com essa manchinha aqui na pele que não melhora, estou com uma ferida. Abre a boca na frente do espelho, okay. Põe a língua para fora. Nossa, até essa afta aqui não melhora, entendeu? Em relação à tireoide, a pessoa pode olhar na frente do espelho, estender o pescoço e engolir. Se quiser, pegar até um copo d'água. Se houver um nódulo subindo e descendo na linha média, tá? Pode ser realmente um nódulo de tireoide, okay. Que merece investigação. Importante lembrar, em relação à tireoide, que hoje o câncer de tireoide corresponde ao quinto mais frequente na mulher. Veja bem, nem todo nódulo de tireoide da mulher é um câncer, mas merece investigação. Ok. Agora, doutor Maurílio, o fato de ter essa situação toda, como é que eu começo... O senhor citou também a questão do HPV, é isso? HPV. Ou seja, por que isso também tem que ser um sinal de alerta? O HPV hoje já está bem relacionado ao câncer de faringe. Quando a gente fala de faringe, nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Então, tanto é que a legislação brasileira, o Ministério da Saúde, de uma maneira muito acertada, já disponibiliza vacinação para adolescentes e pré-adolescentes entre 9 e 16 anos. Então, é importante vacinar as crianças, os filhos nessa faixa etária contra o HPV. E aí, vamos falar um pouquinho do tratamento. Como é que a medicina hoje preconiza o tratamento? Ou seja, quando a gente fala assim, nossa, câncer de língua, a pessoa já vou perder minha língua, vou cortar minha língua, vou cortar minha garganta. E como é que é o tratamento, doutor? Vai depender de onde está localizado também, né? Perfeito. Frei Reinaldo, olha, eu falo de uma maneira muito tranquila. Hoje, graças a Deus, o câncer tem cura. Quando eu falo de câncer, eu falo de uma maneira geral. Então, temos radioterapia, temos quimioterapia, temos drogas avançadas, tipo imunoterapia, técnicas cirúrgicas avançadas. Porém, a cura do câncer, e principalmente nessa região da cabeça e pescoço, está essencialmente ligado ao diagnóstico precoce. Quando a gente fala de uma lesão inicial de língua ou de corda vocal, que a gente classifica como T1, que é o início, a gente está falando de, no mínimo, 80% a 85% de chance de cura, com poucas sequelas, né? Foi o que o senhor falou. Na língua, como é que eu vou fazer? Eu vou perder minha língua? Quanto menor a lesão, menor a sequela e maior a chance de cura. Infelizmente, quanto maior a lesão, a chance, o prognóstico cai e as sequelas são grandes, podendo perder língua, podendo perder mandíbula. E mesmo vale para as cordas vocais, né? Uma lesão bem inicial de corda vocal, a gente consegue ressecar, dar um bom potencial de voz para a pessoa e um prognóstico bom. Porém, infelizmente, os casos que vêm avançado, a pessoa perde toda a voz, ficando até com aquele traqueostoma definitivo. Os casos avançados, como o senhor mencionou, aquela rouquidão persistente que a pessoa não busca ajuda, fumou a vida inteira, né? Fez uso do álcool, do etilismo a vida inteira e não buscou ajuda, doutor? Perfeito. A pessoa precisa buscar ajuda para um profissional, precisa se preocupar com a saúde, fazendo o autoexame, e principalmente tendo bons hábitos de vida, cessando o hábito de fumar, cessando
o hábito de beber, frutas frescas, uma atividade física, isso é muito importante. Quando, por exemplo, a ingestão de uma substância, como um cigarro, por exemplo, quando vai passar, ela vai chegar no pulmão, porque, enfim, no trajeto, essa fumaça é quente. Ela pode lesar, doutor, esse caminho? Perfeito. Todo esse caminho é lesado, tanto pelo calor da fumaça, tanto pelos agentes carcinógenos, tanto pelas substâncias tóxicas. E também é importante falar o seguinte, quando a gente fala de cigarro, é qualquer modalidade de cigarro. Okay. Então estamos falando do cigarrinho de papel, estamos falando do cigarrinho de palha, estamos falando desses iPods novos, okay, que os adolescentes estão usando. Narguilé. Narguilé, até do rapé que não se usa mais. Okay. Não sei se o senhor lembra, o rapé era o tabaco usado de maneira inalada. Todos eles causam câncer nessa região, boca, faringe, laringe e por onde passa também, pulmão. Ok. E o efeito do álcool também vai... E se a pessoa já fuma, e como você disse, ele já fuma e bebe junto, doutor, ele vai, a substância alcoólica, ela vai também queimando e desprotegendo aí todo o mecanismo? O álcool também sozinho provoca, mas com o cigarro ele se potencializa. Entendi. Quando a gente está numa mesa, a mesa está engordurada, o que a gente pega? A gente pega um álcool e limpa e tira a gordura. O álcool faz isso com as nossas células. A barreira de proteção das nossas células, a parede celular, é feita de gordura. E o álcool vai lá e quebra essa barreira e o cigarro age no nosso DNA provocando o câncer. Entendeu? Então eles se potencializam. O senhor é um grande cirurgião, cabeça e pescoço, conhecidíssimo, enfim, referência, não só aqui em São José, como no Vale do Paraíba e no Brasil inteiro. Alguma literatura, né? Frei, olha, eu conheci isso, atendi isso, uma situação que poderia ser evitada, mas a pessoa chegou a esse nível. O senhor tem alguma história para contar, doutor? De tantas, imagino. Olha, eu tenho várias histórias, né? A primeira história é o diagnóstico precoce. Isso é super importante, diagnóstico precoce. Tem alguma idade específica, não? Não tem idade específica. Mas se fuma e bebe... Fuma e bebe, teve as lesões, teve as manchas, elas não cicatrizam, não somem, mesmo os nódulos do pescoço, é importante. As histórias que eu vejo aqui na minha prática clínica, tanto no consultório particular quanto no SUS, são pessoas que estão propensas a ficarem curadas. Elas querem ficar curadas. Okay. E geralmente eu vejo uma evolução melhor, um prognóstico melhor em pessoas que têm alguma religião, tá? Se apegam ou praticam uma religião, tem crença em Deus e também que a família ajuda. Okay. Então, um diagnóstico precoce cientificamente provado. Mas na prática clínica, isso não existe nenhuma literatura científica, a pessoa que é apegada a Deus, que tem muita fé, independente da religião. Eu sou católico, mas independente da religião e que tem um apoio da família, isso faz muita diferença no prognóstico. Que maravilha, doutor. Então, para quem está em casa nos acompanhando assim, uma mensagem, né, assim, você, principalmente você que faz uso aí de alguma substância, você que gosta de exagerar um pouquinho na bebidinha, enfim, uma mensagem para quem está em casa, sentiu qualquer coisa, não ter medo, porque esse é o grande problema, principalmente os homens, eles têm esse medo de procurar ajuda. Então, uma mensagem direta para o coração daquele que está acompanhando agora, doutor. Tá. Fiquem atentos a qualquer mancha na boca, machucado na boca, lesão aftosa que não melhore por mais de 15 a 20 dias. Mesmo vale para as rouquidões e mesmo vale para as lesões de pele, tá? Observar o pescoço, fazer o autoexame, se olhar na frente do pescoço, engolir. Se houver algum nódulo persistente, também procurem. Importante, não há acordo com cigarro. Doutor, eu só fumo um cigarro por dia, eu só fumo 3 cigarros por dia. Mas pela sequência, pela sequência, pela repetição. 20 anos fumando 3 cigarros por dia é muita coisa. Mas doutor, eu sou um profissional, eu não falto trabalho um dia sequer, mas todo dia antes do jantar eu gosto de tomar o meu aperitivo. 10 anos com aquela cachaçinha é perigoso. Não existe acordo nem com cigarro, nem com bebida alcoólica. Então se protejam, tenham bons hábitos de vida e procurem um médico o quanto antes. Quando o senhor fala procura um médico, geralmente assim, sentiu, eu posso procurar um clínico geral ou eu já tenho direto no Dr. Mauri? Se puder, eu estou à disposição, mas o médico sempre sabe orientar. Ok, que maravilha, gente.
Então foi esse o tema que trouxemos para você, assim, finalizando esse mês de julho, o mês de julho verde, prevenção do câncer de cabeça e pescoço, aí com um grande especialista que nos brindou hoje com tantas informações valiosíssimas, o Dr. Maurílio Chagas, nosso médico cirurgião de cabeça e pescoço. Muito obrigado, doutor, e os contatos do doutor estão aparecendo aí na tela, viu? Muito obrigado. E a gente volta para os estúdios. Alô, você!